E forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 8 a 11. Durante a festa do Pentecostes, muitos judeus que haviam nascido em outros países encontravam-se em Jerusalém para a festividade. Ao se manifestar o dom de línguas, eles se questionaram: estes homens que estão falando são galileus. Como os ouvimos falar na própria língua em que nascemos? Um destes estrangeiros era árabe e estava se perguntando: estão falando em minha própria língua? Em que língua os crentes apostólicos estavam então falando? Em árabe. Outro do Egito se perguntava: estes homens estão falando na língua do país de onde eu vim. Então, em que outra língua os cristãos apostólicos estavam falando? Em egípcio. Na festa de Pentecostes havia pelo menos 16 nações representadas. Observe ainda que o dom se manifestou não nos ouvintes, mas nos cristãos que falavam. As línguas faladas no Pentecostes eram línguas conhecidas pelos povos, línguas de nações. Alguns afirmam que o dom de línguas é língua de anjos. Encontramos um só caso no Novo Testamento que menciona a língua de anjos. Está em 1 Coríntios, capítulo 13, quando Paulo, o apóstolo, fala do amor como maior dom. Ele afirma: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Perceba que Paulo não afirma que o dom de línguas é falar língua de anjos. Paulo não menciona que falava em tal língua, apenas faz uma comparação: ainda que eu falasse e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Em todos os casos bíblicos em que encontramos os anjos se comunicando com os seres humanos, eles usaram a linguagem das próprias pessoas. Observe quando o anjo falou com Maria, usou a linguagem de Maria. Quando se comunicaram com Abraão, falaram a língua de Abraão. Com certeza os anjos devem se comunicar com algum tipo de linguagem, mas não há menção alguma nas Escrituras que o dom de línguas seria esta linguagem. Jesus deu a seguinte ordem para os discípulos em Mateus 28. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Mateus 28, verso 19. Os apóstolos, na sua maioria, eram homens incultos, rudes, sem cultura formal. Como poderiam sair pelo mundo para pregar sem saber as línguas das nações? Um dos maiores milagres do Novo Testamento ocorreu. O Espírito Santo capacitou os discípulos a falarem na língua destas nações sem ter estudado. Imaginamos Pedro, que era um pescador, ter que entrar em uma escola para aprender o árabe, o egípcio, para só então sair para pregar. Seria um atraso na pregação do Evangelho. Deus, em sua sabedoria, concedeu este dom urgente para a sua igreja. Tanto isto é verdade que Paulo, o apóstolo, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 22, menciona: de modo que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. 1 Coríntios capítulo 14, verso 22. O dom de línguas era um sinal para os incrédulos. Dos 8 casos de batismo no Espírito Santo ou mais mencionados nas Escrituras, em apenas 4 casos houve a manifestação do dom de línguas. Nos 4 casos de dom de línguas encontramos a presença de pessoas estrangeiras, pessoas de outras nações, que justifica o dom. Observe a leitura do verso 5 de Atos capítulo 2. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 5. Quando houve a manifestação, havia muitos estrangeiros que justificam o dom. Como disse o apóstolo Paulo, um sinal para os descrentes.
Era uma linguagem falada e conhecida na terra. O segundo caso encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 28. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo. Atos dos Apóstolos 10, verso 28. Aqui novamente encontramos a presença de pessoas estrangeiras, justificando o dom de línguas. Ouça ainda os versos 44 a 47 de Atos capítulo 10. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra.